Voltamos aí ao estudo Uma Vida Frutífera, na quarta lição. Caso você não estudou ainda a primeira, a segunda e a terceira lição, você pode abrir lá no YouTube, Capacitação Bíblica, e você vai encontrar lá Uma Vida Frutífera, e você tem os estudos. Nós estamos no segredo 1, na parte B, nesse quarto estudo que estamos estudando, quando nesse segredo 1 nós estamos vendo como é que Deus nos tira de 100 frutos para uma vida frutífera. E, em primeiro lugar, eu gostaria de ler o texto de Deuteronômio 8, 5 a 6, que diz assim: Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Então, nesse processo dessa segunda parte de como é que Deus nos leva de 100 frutos para frutos, nós vamos entender um pouco do processo da disciplina de Deus. O conceito da disciplina de Deus, por muitas vezes, é confuso, mas eu espero que nesse estudo a gente venha entender a forma como Deus trabalha através da sua disciplina nas nossas vidas, para que a gente possa frutificar. No processo 1, a disciplina de Deus pode nos afetar em todas as áreas, inclusive a física. Note aí a palavra física. Deus nos disciplina porque Ele quer o nosso bem. E Ele, como um pai amoroso, Ele disciplina para o nosso bem. E essa disciplina pode incluir um conteúdo físico. Em 1 Coríntios 11, 27 a 30, diz assim: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Na igreja de Corinto, a ceia do Senhor estava sendo abusada, com muitas pessoas fazendo uso errado. A mesa do Senhor, ali em Corinto, era também uma festa, chamada a festa do ágape, e muitos irmãos chegavam ali para comer de tudo e beber de tudo. Alguns saíam embriagados da ceia do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz: olha, eu quero que vocês examinem o que vocês estão fazendo, porque vocês estão participando da ceia do Senhor de forma indigna. E se vocês estão fazendo isso de forma indigna, vocês são réu do corpo e do sangue do Senhor. Eis a razão porque há entre vocês muita gente fraca e doente, e algumas pessoas estão morrendo. Então, é muito interessante. Deus estava disciplinando alguns da igreja com fraquezas, com doenças e com morte, pelo mau uso e pela má prática da ceia do Senhor. Então, Deus pode disciplinar como? Deus pode disciplinar através de fraqueza. O texto que acabamos de ler diz que há muitos fracos e doentes. Apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,14, dizendo assim: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Os fracos precisavam ser amparados, diz o apóstolo Paulo, porque Deus pode disciplinar com fraqueza física. Fraqueza física. Não estou dizendo que toda fraqueza física é fruto da disciplina, mas algumas fraquezas físicas são. Não somente isso, mas Deus pode disciplinar também com doenças. Números 12, 9 e 10 diz assim: E a ira do Senhor contra eles se acendeu, Arão e Miriam, e retirou-se. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Por quê? Porque ela e Arão haviam participado
de uma rebelião contra o seu irmão Moisés. E Deus se levantou a favor de Moisés e acometeu Miriam de uma lepra. Em outras palavras, Deus disciplinou Miriam com lepra, com uma doença. Então Deus não está brincando com o seu povo. Deus quer que o seu povo frutifique. E para isso ele está usando todos os meios, dentre eles a doença. Deus pode também disciplinar com morte prematura. Esse seria o estágio último, quando a pessoa realmente não tem mais condição de ser frutífero para Deus. Daí ela morre. Deus permite que ela morra, porque o seu nível de utilidade acabou. Exemplo na Bíblia. O exemplo é de Atos capítulo 5, versículos 4 em diante, quando conta a história de Ananias e Safira. Diz assim: como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. 1 João 5,16, o apóstolo João diz assim que há pecado para a morte. E Provérbios 30,17 dá um exemplo: os olhos de quem zomba do pai ou quem despreza a obediência à mãe, está falando sobre um filho que não obedece, que zomba, que debocha, que não obedece os pais, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintãos da águia serão comidos. O que significa isso? A desobediência aos pais levam o corpo do filho a ser insepulto. O filho não será sepultado, porque está sendo comido pelos corvos e pelas águiazinhas. O corpo está estirado ali, não está sepultado, e podemos dizer, os urubus, as aves de rapina estão comendo esse corpo. Por quê? Por causa da desobediência aos pais. Então, muita desobediência, muita busca de fazer as coisas segundo o seu próprio jeito, permanecer na rebeldia contra o pecado, leva ao estágio final da disciplina de Deus, que é a morte. O que é a morte de um cristão em pecado? É a morte de uma pessoa que insistiu em não dar fruto, em viver a vida para si, em viver no pecado. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus planejou para mim e para você. William Penn escreveu o seguinte: decepções que acontecem por nossa falta são julgamentos ou correções dos céus. E é nossa falta se eles provam não ser para nossa vantagem. Em outras palavras, nós vamos errar, mas temos que ter um coração submisso, humilde. Temos que ter um coração que confessa os pecados, que abandona os pecados, que luta para agradar a Deus na força e no poder de Deus. Ninguém consegue vencer seus hábitos pecaminosos e sua vida da prática do pecado por si mesmo. Precisa do poder do Senhor, mas é uma cooperação com Deus. Então, Deus nos julga. Não é que todo pecado Deus julga. Deus não quer que a gente vá caminhando para o pecado, porque Ele quer que a gente viva em santidade, em seriedade, em sanidade espiritual. É isso que Deus quer. Então, nesse processo 1 dessa parte B de sem frutos para frutos, Deus usa a disciplina física, fraquezas, doenças, até a morte, para nos levar a frutificar. A morte é o estágio final, quando alguém insiste em viver a sua própria vida e não viver para a glória de Deus. Alguém chamando-se cristão, discípulo de Jesus, seguidor de Cristo. No processo 2, dessa parte B, Deus disciplina apropriadamente, mas alguns são tratados severamente. Note aí. Hesiod disse o seguinte, que as sementes da nossa punição ou disciplina são semeadas no mesmo momento em que cometemos o pecado. Bem, como é que nós tratamos o pecado da nossa vida? Nós
nós tratamos o pecado na nossa vida com confissão. Confissão glorifica a Deus. A gente diz, Senhor, eu errei, tenha misericórdia de mim. De maneira que vamos amadurecendo, nós também vamos nos livrando de certos tipos de hábitos e pecados na nossa vida, amadurecendo espiritualmente. Mas muitas vezes Deus tem que ser severo conosco para tratar a nossa vida e mudar a nossa vida. A pergunta é, quais são os pecados que Deus trata severamente? Eu acho que nós precisamos centrar aqui, focar aqui de maneira muito clara, muito objetiva, para podermos entender quais são alguns pecados que Deus está tratando com severidade. Primeiro, Deus disciplina severamente o pecado de não perdoar. Não perdoar. Tem muita gente com mágoa, com ressentimento, lidando com o coração duro em relação às pessoas, e Deus não está brincando com esse tipo de pecado. Não perdoar é pecado. Mateus capítulo 18, versículo 32 a 35, olha o que Jesus disse. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu tenho 2 vídeos até então sobre perdão, e estou gravando outros. Um é sobre o que não é perdão e o outro o que é perdão. A gente precisa saber sobre isso. Mas mais do que isso, a gente precisa perdoar. Você não pode dizer-se um seguidor de Jesus não perdoando. Por quê? Porque o nosso perdão às pessoas é baseado no perdão que Deus deu a nós. Então nós temos que ter um coração para perdoar. Deus não está brincando com pessoas que guardam mágoa, ressentimento no seu coração, insiste em manter-se magoados. Na verdade, precisa levar a sério essa questão do perdão, porque algumas pessoas estão dizendo-se seguidores de Jesus e não perdoam. Então não se engane. Se não está acontecendo nada na sua vida, você não conhece Jesus. A letra B, Deus disciplina severamente o pecado de rebelião contra os líderes espirituais estabelecidos. São pecados que Deus não deixa passar de forma nenhuma. Esse espírito de rebelião, essa atitude contra a liderança espiritual estabelecida. A Bíblia conta muitas histórias sobre isso. Mas no Velho Testamento nós temos histórias como a de Moisés, que foi chamado por Deus no capítulo 3 e no capítulo 4. Foi o líder que Deus estabeleceu para tirar Israel do Egito e conduzir até a terra prometida. E nesse período em que ele vai conduzindo o povo, algumas pessoas se levantam fortemente contra a sua liderança. E veja o que Deus faz. Nós vimos exemplo do que Deus fez com Miriam e Arão, trazendo uma lepra para disciplinar a Miriam por causa da sua rebeldia à autoridade constituída de Moisés por Deus. Mas no decorrer da história de Israel, outros se levantaram. Lá em Números capítulo 16, vou ler aqui versículos 23 até 35, acompanha a leitura. Respondeu o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos da habitação de Coré, Datã e Abirão. Esses 3 homens se levantaram num complô contra a liderança de Moisés. E disse à congregação, Deus disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada o que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procede de mim mesmo. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra de baixo se fendeu e abriu a sua boca. Muito vívida aqui a expressão, que a terra se abriu. Houve um terremoto, algo que fez com que a terra se abrisse, e a Bíblia diz: e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens
que ofereciam incenso. O que é isso? Isso é um texto claro da Bíblia que Deus não suporta uma rebelião travada contra a liderança estabelecida. A liderança espiritual estabelecida, ela é estabelecida por Deus e vai prestar conta a Deus. Vai prestar contas a Deus. Um líder espiritual, ele vai prestar contas a Deus. Mas a Bíblia de forma nenhuma autoriza uma rebelião, uma postura supostamente democrática contra os líderes espirituais. Os líderes espirituais precisam de oração, precisam de cuidado. Os líderes espirituais precisam ser respeitados. Os líderes espirituais precisam se dar o respeito. Mas está falando aqui de homens sérios, homens que, como Moisés, que estão preocupados com a obra de Deus. Esses homens precisam de respeito, cuidado e qualquer postura de rebelião contra eles, a Bíblia diz que Deus vai tratar. Veja o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ele está falando aqui de um não está falando, a Bíblia não está, Paulo não está escrevendo aqui para um governo democrático. Não, ele está escrevendo a um grupo de cristãos que estão num governo opressivo sobre o governo de Nero, todo o sistema romano estabelecido, muito rígido. Ele diz, esses homens que estão aí, todos eles foram colocados por Deus, e vocês precisam respeitá-los e submeter a eles. E os que não fazem, são rebeldes, vão trazer muitos problemas para a sua vida. Por quê? Porque Deus estabeleceu a autoridade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 a 13, apóstolo Paulo fala sobre a igreja. Ele diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Quem são eles? Ele diz aqui, os que vos presidem no Senhor, que lideram em Cristo, e vos admoestam, ensinam a palavra, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. O trabalho pastoral, o trabalho espiritual é um trabalho árduo. E o apóstolo Paulo orienta como se deve cuidar daqueles que estão liderando espiritualmente, com apreço, com consideração ao trabalho, diz o apóstolo Paulo. O trabalho que eles fazem basicamente são dois: liderar, dando a visão, e vos admoestar, ensinando e pregando. Esse é o trabalho pastoral, é mostrar o caminho, é dizer o que Deus quer. E eles precisam ser amados, considerado em alta e máxima consideração, porque o trabalho que realizam é um trabalho para Deus, e é um trabalho que visa o bem, não visa o mal. Nenhum trabalho pastoral visa o mal. Então, eis a razão porque Deus é muito severo com esses dois tipos de pecado, não perdoar e rebelião contra a liderança. Tem algum outro pecado que Deus é muito severo? Sim, na letra C do seu estudo, Deus disciplina severamente o pecado de imoralidade sexual. Então se temos três pecados que Deus não deixa passar, mágoa e ressentimento, o pecado de rebelião contra os líderes e de imoralidade sexual. Por quê? O texto de Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É simples. O casamento foi estabelecido por Deus, e sexo é um privilégio e uma bênção do casamento. Então Deus criou um homem e a mulher, e o casamento é que estabelece essa unidade da vida sexual. Então ele diz que o casamento tem que ser honrado por todos. E o leito, aonde se expressa a intimidade do casal, tem que ser sem mácula. O que significa isso? Ali não pode ter lugar para impureza sexual, adultério, envolvimento com outro homem, com uma outra mulher.
ou homem com homem, ou mulher com mulher. Toda essa postura sexual desonra a Deus. Então Deus não está brincando. Não está brincando com o pecado de imoralidade. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 6, diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição aqui é uma palavra ampla para tudo quanto é tipo de pecado sexual. Ele diz que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação. Há uma interpretação que o corpo aqui seja o corpo do cônjuge ou o seu próprio corpo. Então nós vamos ligar assim, que devemos tomar cuidado na expressão da nossa sexualidade, porque ele deve ser expresso através do nosso corpo ou do corpo do cônjuge em santificação, ou seja, do jeito de Deus. Santificação e honra, da forma como Deus estabeleceu. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Essa prática da vida sexual de um casal não deve ter em mente a postura ensinada pelo mundo, e que nesta matéria de sexualidade ninguém ofende e nem defraude o seu irmão. Ou seja, a sexualidade precisa manter-se num padrão de santidade e não pode ser motivo para a caminhada no pecado envolvendo uma outra pessoa, especialmente o irmão em Cristo, que ninguém defraude, ninguém estabeleça um padrão que não possa cumprir na área de sexualidade para o seu irmão. Agora, o final do versículo diz assim: porque o Senhor, contra todas essas coisas, essa vida de imoralidade, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Opa! O que o texto está dizendo? Que Deus não está brincando com a prática da imoralidade sexual. A prática da imoralidade sexual. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo permissivo. É um mundo muito flácido em área moral, em área sexual. O avanço da internet, o avanço da comunicação, está deixando cada vez mais o nosso mundo como uma Sodoma e Gomorra. Mas nós que nos dizemos cristãos, que queremos viver em Cristo, nós temos que ter uma postura muito séria em relação ao pecado sexual. Eu vou gravar alguns vídeos no futuro sobre essa área sexual e o ensino bíblico sobre esse assunto, especialmente para jovens, como é que jovens devem lidar com essa questão sexual. Douglas Brown escreveu: Deus é paciente. Ele levou anos para me ensinar a dizer essas palavras: Senhor, qualquer coisa. Senhor, qualquer coisa. Deus é paciente conosco. Muitas vezes entramos por esses tipos de pecados e Deus está falando ao nosso coração. Deus está falando ao nosso coração. Deus está dizendo que o caminho não é esse. Mas muitas vezes insistimos na prática desses pecados. Bem, processo 3 dessa questão da disciplina, o que devemos fazer? Como é que devemos agir? Se estamos em algumas áreas ou não nessas áreas de pecado da nossa vida, o que temos que fazer? Então precisamos entender esse processo de disciplina de Deus. A disciplina de Deus não é necessária na nossa vida se nós julgamos a nós mesmos. Bom, se você julga a si mesmo, bem, você não vai ser parte da disciplina de Deus. 1 Coríntios 11, 31 a 34, o apóstolo Paulo escreve: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por quê? Porque Deus nos trata de forma diferente, trata como seus filhos. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Está falando sobre a ceia do Senhor. Então, o que temos que fazer? Julgar a nós mesmos. Nós temos que avaliar o nosso coração, as nossas tendências, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não me deixe cair neste pecado. Não me deixe cair em tentação. Senhor, eu tenho essa tendência a isso, aquilo. Eu tenho tendência de ficar magoado com as pessoas. Eu tenho tendência na área moral. Eu tenho tendência de fofoca. Senhor, limpa a minha vida. Transforme a minha vida. Eu preciso ler a Bíblia para julgar a mim mesmo, para não ser disciplinado. Então, como é que a gente julga nós mesmos? Veja aí na letra A. Julgue a si mesmo para arrependimento. Para arrependimento. 2 Crônicas 34, 27 a 28 diz assim: porquanto
o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores. E te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre seus moradores. Então levaram eles ao rei essa resposta. O que o rei fez? Se humilhou perante Deus. Ele se quebrantou diante de Deus. Ele chorou diante de Deus. Ele disse: Senhor, eu não quero viver dessa forma. Arrependimento. Arrependimento. A gente julga com arrependimento, com quebrantamento, olhando os nossos pecados, quebrantando as nossas vidas. A W. Tozer diz que Deus dará 9 passos em nossa direção, mas Ele não dará o 10º. Ele nos inclinará para nos arrependermos, mas Ele não pode arrepender-se por nós. Deus não pode arrepender por nós. Deus está nos levando ao arrependimento, mas quem errou fomos nós. Então nós julgamos nós com arrependimento. Devemos julgar, letra B, a nós mesmos para restauração. Para restauração. Lucas 19:8 diz assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, a gente tem que restaurar. Às vezes nós temos que sair e pedir perdão para alguém. Às vezes nós temos que sair e dizer: olha, eu tenho sido rebelde contra a sua liderança. Eu tenho que dizer para essa mulher, para esse homem: eu não vou mais viver com você, eu não vou mais viver nessa prática sexual. Eu às vezes tenho que dizer para meu cônjuge que eu não quero mais viver esse tipo de vida que eu estou vivendo, e talvez ele saiba. Às vezes você tem que desligar a sua internet. Às vezes você tem que desligar a sua TV a cabo. Às vezes você tem que fugir daquele ambiente porque você quer restauração. É arrependimento aliado à prática de arrependimento. Então, restaurar. Talvez você machucou alguém, tem que pedir perdão, e às vezes você roubou de alguém, você tem que restituir. É isso que é viver uma vida séria, para dar frutos. Julgue a si mesmo também com reconciliação. Mateus 5, 23 e 24 diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, não é dinheiro ali. Ali está falando de uma oferta de gratidão a Deus, está falando sobre o conceito do Antigo Testamento. Você vai lá para entregar a oferta, vai lá para louvar, para honrar a Deus. Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta, porque o seu relacionamento com pessoas afeta o seu relacionamento com Deus. Ainda li hoje uma frase muito interessante, que é na cruz que nós entendemos algumas coisas. Foi na cruz, a própria cruz, que nós nos reconciliamos com Deus e nos reconciliamos com pessoas. Então julgue a si mesmo para reconciliar. Tem alguém contra mim? Tem alguém com problema contra mim? Eu estou com problema com alguém. Vai lá reconciliar. Vai lá se reconciliar. Julgue a si mesmo. Volte a perdoar e a pedir perdão. Lembrando que Deus é severo conosco quando nós não perdoamos, quando nós somos insubmissos à liderança e quando estamos em prática sexual que desagrada ao Senhor. 3 pecados que Deus não deixa passar na vida de um cristão. E se no seu caso são pessoas, vai lá reconciliar. Então, o preceito é: Deus disciplina o seu povo, os cristãos, os crentes em Jesus, que não estão dando frutos, com o objetivo de restaurá-los ao companheirismo e à produção frutífera. Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele, e comunhão com Deus faz com que tenhamos uma vida frutífera. Deixe-me concluir o nosso estudo aqui nesse estudo 4. Primeiro, não esqueça da exortação sobre a disciplina de Deus. Não esqueça. Não esqueça. Deus não está brincando conosco. Ele quer que nós sejamos igual a Ele.
Ele quer que nós tenhamos o padrão de vida dele. Por isso, Hebreus 12:5 diz assim: estáis esquecido da exortação que como filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Não esqueça, não menospreze, não fique apavorado com a disciplina do Senhor. Então, Deus está chamando você para restaurar a sua vida, para que você restaure o seu coração com ele. Letra B, dedique-se a ser treinado pela disciplina de Deus. Aprenda esse contexto do treinamento. Hebreus 12:11 diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitado fruto de justiça. É claro que hoje, com muitos anos na minha vida cristã, eu estou mais treinado do que antes. Mas eu ainda me lembro de ter sido disciplinado severamente por Deus, por fugir dos propósitos de Deus para a minha vida. Me lembro, nos idos anos 90, 89, 90, que eu pus na minha cabeça que eu deveria ficar rico. E eu então saí para trabalhar, eu abandonei o ministério da palavra de Deus e muito jovem eu queria ficar rico para sustentar o meu ministério. Nem perguntei isso para Deus. Qual foi o final da história? O final da história foi de muita dor, foi de muita disciplina, perdi todos os bens, eu tive muitas dores na minha vida, perdi tudo. Mas por quê? Porque Deus era mau? Não, porque Deus era bom. Agora, pergunta depois da disciplina de 1990 para cá, como é que eu ajo com a minha vida? Muito submisso ao Senhor, preocupado em fazer a vontade de Deus. Essa área de dinheiro, essa área financeira, é uma área em que eu busco cuidar muito, tentando viver uma vida simples, nunca fora do orçamento, grato a Deus, reconhecendo que Deus me sustenta de várias formas, me sustenta por pessoas, me sustenta por outros métodos, mas quem me sustenta é o Senhor. Então são áreas que eu aprendi através de ter sido treinado na disciplina de Deus. Essa é a minha área, talvez a sua seja outra. Mas nós precisamos da disciplina de Deus para nós podermos crescer. O grande pregador Charles Spurgeon disse o seguinte: eu devo mais ao fogo, ao martelo e à lixa do que qualquer outra coisa na oficina de Deus. Às vezes eu questiono se eu aprendi qualquer coisa na minha vida, exceto pela vara. Quando minha sala de aula está escura, eu vejo mais. Então Deus usa fogo, martelo e lixa lá na oficina dele para ele poder moldar as nossas vidas. E é isso que Deus quer. Então, Deus quer que a gente seja frutífero. Para isso, conforme vimos nesse estudo, ele usa disciplina, muitas vezes disciplina severa, porque ele nos ama, porque ele é um pai amoroso que quer o nosso bem. Então, terminamos o segredo 1, a forma como Deus trabalha como agricultor para não deixar que os nossos ramos fiquem ali jogados. Ele levanta, ele trabalha com disciplina. E às vezes chega um ponto em que não existe mais, não tem como mais. Nós nos tornamos infrutíferos mesmo. E às vezes Deus tem que nos levar pela nossa insistência na prática do pecado. Então, eu convido você hoje ao arrependimento, a julgar a si mesmo, a se quebrantar diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero ter uma vida frutífera sempre. Ensina a minha vida. No próximo estudo nós vamos começar o segredo número 2, de fruto para mais fruto. Como é que Deus leva as nossas vidas de uma vida frutífera para mais fruto? Acompanhe no estudo número 5. Deus abençoe ricamente a sua vida e eu desejo que o seu coração e a sua vida seja uma vida frutífera para a glória de Deus. Deus o abençoe.